Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje embarcaremos em uma jornada surpreendente pelas intrincadas raízes da família Bicudo, da qual descendem milhares de pessoas em Portugal, no Brasil e mundo afora. Muitos desses descendentes são pessoas anônimas que desconhecem completamente essa ancestralidade, e você pode ser uma delas. Muitas outras são pessoas ilustres, como o presidente Juscelino Kubitschek, o compositor Chico Buarque de Holanda e a atriz Sônia Braga, por exemplo. Aqui atrás vocês podem ver as portas da cidade de Ponta Delgada, que simbolizam o portal de entrada ao arquipélago dos Açores. Essa linda cidade portuguesa fica a apenas a 20 quilômetros da cidade de Ribeira Grande, na ilha de São Miguel. Nelas nasceram e viveram lá pelos anos 1500 os protagonistas da história que vamos conhecer agora. Eu convido você a embarcar comigo nessa história ao longo dos séculos, pelo passado e pelo presente dos Bicudo e seus descendentes, desvendando os mistérios, os desafios e os legados dessa família notável. Vem comigo! Determinar a época exata da chegada dos judeus à Península Ibérica é uma tarefa desafiadora. Alguns estudiosos sugerem que mercadores judeus podem ter chegado à região durante o reinado do rei Salomão, quase 1000 anos antes de Cristo. No entanto, o maior contingente ocorreu na Península Ibérica, conhecida pelos judeus como Sefarad, após a conquista de Jerusalém por Roma em 70 d.C., quando os judeus foram dispersos pelo mundo. Na época da ocupação romana, quando Portugal ainda não existia como país, eles já se encontravam nos territórios da Lusitânia. Já durante o período de formação da nacionalidade portuguesa, os judeus dividiam o mesmo espaço com os cristãos em Coimbra, Lisboa e Santarém, onde se encontra a sinagoga mais antiga de Portugal. Devido às demandas dos primeiros reis portugueses, o número dos judeus aumentava para cobrir as áreas conquistadas aos mouros. Estes judeus, estabelecidos e oriundos do Mediterrâneo, sobretudo da Espanha e de Portugal, passam a ser designados por sefarditas. A língua falada por eles é o ladino, formado pelas palavras arcaicas de várias línguas, como o espanhol, português, hebraico, árabe, grego, etc. Do século XII ao século XV, os judeus sefarditas, graças aos seus conhecimentos e poder econômico, gozavam de grande prestígio e status social na Península Ibérica. Alguns ocupavam posições importantes junto aos reis espanhóis e portugueses. No dicionário sefaradi de sobrenomes, as famílias judias de tradição ibérica, há séculos instaladas na Espanha e em Portugal, encontram um rico mosaico de sua herança. Cada sobrenome conta uma história de resiliência, migração e adaptação cultural através das gerações. Alguns sobrenomes testemunham a expulsão da Espanha em 1492, um acontecimento crucial na história sefardita. Outros significam a dispersão da diáspora à medida que as famílias se reassentam no norte da África, no Oriente Médio e nas Américas. Dentre inúmeros sobrenomes ou apelidos sefarditas citados no dicionário sefaradi de sobrenomes, está o dos Bicudo. É importante dizer que o sobrenome aparecia como Beiçudo, Bessudo e evoluiu para Bicudo. A pesquisa sobre a família Bicudo foi feita no Family Search e em várias publicações citadas ao longo deste vídeo. Como não existem retratos das pessoas citadas a partir de agora, imagens foram criadas com o uso da inteligência artificial apenas com a informação de que eram judeus portugueses, com o local e a época em que viveram. Para conhecermos a história desses nossos ancestrais, vamos voltar ao finalzinho da Idade Média. Shemaia Beiçudo, ou Samaia Bicudo, foi um proeminente judeu português que viveu de 1420 a 1501 na cidade de Évora, onde nasceu.
Foi casado com Chaya Pires Brites em uma época marcada por significativas convulsões culturais, religiosas e políticas. Em 1446, em carta de Dom Afonso V a Samaya Bicudo, ele foi nomeado para o cargo de notário na judiaria de Évora. Esta nomeação é o reconhecimento das suas habilidades, educação e posição social dentro da comunidade judaica. A sua função como notário tê-lo-ia colocado no centro das atividades jurídicas e comerciais da judiaria, demonstrando a sua importância e influência. No entanto, Samaya Bicudo viveu num período tumultuado para os judeus portugueses. O final do século XV assistiu ao surgimento da Inquisição Espanhola, que acabou por se espalhar por Portugal sob o rei Dom Manuel I. Os judeus enfrentaram perseguições crescentes, conversões forçadas e expulsão da Península Ibérica. Em 1497, poucos anos antes da morte de Samaya Bicudo, Dom Manuel I ordenou a conversão forçada ou expulsão da população judaica de Portugal. Não está claro como estes acontecimentos impactaram especificamente a Samaya Bicudo e sua família, mas é provável que tenham enfrentado desafios e incertezas significativos durante este período. O decreto de conversão forçada teria colocado imensa pressão sobre as comunidades judaicas para se converterem ao cristianismo ou abandonarem sua terra natal. Muitos escolheram a conversão exteriormente, mantendo secretamente sua identidade judaica, levando ao surgimento de comunidades cripto-judaicas. Jacob Bicudo, filho de Samaya Bicudo e Chaya Pires Brites, viveu num período significativo da história, entre os anos de 1460 e 1515. A sua vida cruzou-se com a Era dos Descobrimentos, época de exploração e expansão marítima, particularmente para Portugal, sob o reinado de Dom Manuel I. Ele se casou com Esther Brites e herdou do pai a profissão. Foi nomeado notário em 1494 por Dom João II. Em 1496, Dom Manuel I confirmou a nomeação feita por Dom João II para o cargo de tabelião para a comuna de Portel, Évora. No mesmo ano, Dom Manuel I o nomeou para o mesmo cargo na vila de Beja. Esse é o teor da carta de nomeação. Aos rabis, vereadores, procurador e homens bons da comuna da judiaria de Beja, comunica-se que a Jacob Bicudo, judeu aí morador, escrivão da Câmara das Índias da vila de Beja, foi feita mercê do ofício de escrivão da Câmara da dita comuna. Assim, e pela maneira que ele foi por carta, Duque Dom Manuel. Em 1492, os reis católicos da Espanha, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, haviam promulgado o Decreto de Alhambra, determinando a expulsão de todos os praticantes de judaísmo em território espanhol. Um ano depois da nomeação de Jacob Bicudo por Dom Manuel I, o rei português se casa com Dona Isabel de Aragão, filha dos reis espanhóis. No contrato nupcial, os soberanos espanhóis exigem que o monarca português expulse os judeus de Portugal ou que esses se convertam ao catolicismo. Sinagogas foram fechadas, documentos destruídos e os judeus convertidos que optaram pela permanência em Portugal tentaram levar uma vida normal em meio aos católicos. Mas isso não foi fácil, pois muitos cristãos novos foram denunciados, presos e condenados por práticas clandestinas de judaísmo. Não sabemos ao certo o que aconteceu a Samaya e Jacob Bicudo, mas é de se supor que tenham se convertido, ao menos aparentemente, o que aconteceu a muitos judeus que possuíam bens imóveis em Portugal e por essa razão preferiram ficar em solo lusitano. Talvez por causa do fechamento das sinagogas e da destruição de documentos que comprovassem a origem judaica desses portugueses,
São raros os casos de comprovação documental da filiação de um judeu ou cristão novo nascido no século XV ou início do século XVI. A não ser para aqueles de famílias que foram perseguidas e denunciadas pelo Santo Ofício, em cujos processos há muitas informações sobre as ligações familiares, mas este não é o caso da família Bicudo. Catarina Pires Bicudo, nascida em Évora no ano 1580, filha de Jacó Bicudo Sterbrix, casou-se com Fernão Anes de Lessa da Palmeira, Matosinhos, Porto. Pelos documentos encontrados, o casal Anes Bicudo era cristão novo. Fernão Anes era um devoto cavaleiro de Santiago, morador com sua mulher em Lessa da Palmeira, onde o casal fez testamento a 27 de janeiro de 1549 e por onde instituíram em Morgado e capela perpétua no convento de Nossa Senhora da Conceição da Ordem de São Francisco do lugar de Matosinhos, onde determinaram ser enterrados com pedra na campa e com os seus nomes. No testamento declaram que tinham terras e foros na ilha de São Miguel e disso instituíram um vínculo. Catarina Pires Bicudo, tendo ficado viúva, fez escritura no Porto a 11 de janeiro de 1559, na rua de Belmonte. Ela declara, de conformidade com o dito testamento, para administrador do morgado instituído por este testamento, a seu neto Pedro Bicudo, dotando assim para ele casar com Beatriz de Couros e impondo a todos os administradores do morgado a obrigação de se chamarem Bicudo e também se anexarem as suas terças ao dito morgado. No mesmo documento, ela cita seus irmãos Gonçalo Pires e Vicente Pires e menciona o fato de que Vicente Anes Bicudo é morador em uma casa de sua propriedade situada na praça da Vila de Ribeira Grande, em São Miguel, Açores. Rodrigo Rodrigues, em seu livro Genealogias de Santa Maria e São Miguel, fala sobre 3 filhos de Fernão Anes e Catarina Pires Bicudo. São eles Antônio Fernandes Bicudo, Maria do Espírito Santo e Francisco Bicudo. Antônio Fernandes Bicudo, nascido em Vila do Conde, casou em São Miguel com uma filha de Jorge Nunes Botelho e Margarida Travassos Cabral, de quem não teve geração. Mas ele teve um filho com uma mulher casada, Pedro Bicudo, o mesmo que aparece no testamento de Catarina. Maria do Espírito Santo, freira no convento de Santa Clara, em Vila do Conde. Francisco Bicudo, frei franciscano, observante e doutor, que viveu na Ribeira Grande. No livro Saudades da Terra, Gaspar Frutuoso conta que ele teve um filho natural chamado Antônio Bicudo. Vicente Anes Bicudo, que é citado no testamento de Catarina Pires Bicudo como parente e morador em uma de suas casas, aparece em muitos estudos genealógicos como filho de Fernão Anes e Catarina Pires Bicudo, mas não há nenhum documento que comprove essa filiação. Vicente é figura envolta nas complexidades do registro histórico e no tumulto da sua época, e surge como personagem fascinante nos anais da história portuguesa. Nascido em Ponta Delgada, Açores, entre 1515 e 1520, sua vida reflete o entrelaçamento de narrativas de família, profissão e os desafios enfrentados pelos cristãos novos na Península Ibérica durante o século XVI. Após meses procurando encontrar seu registro de nascimento e casamento ou os registros de batismo de seus filhos mais velhos, descobri que não havia um sistema universal de registros religiosos na Igreja Católica antes de 1546, o que explica a grande dificuldade de se encontrar documentos anteriores àquele ano. Foi em 1546, no Concílio de Trento, que a Igreja Católica determinou a obrigatoriedade de todas as paróquias registrarem em livro os batizados, matrimônios e óbitos, com informações precisas e datadas,
tal como conhecemos hoje. A linhagem de Vicente Yanes Bicudo, traçada por meio desses estudos, serve como testemunho dos esforços dos estudiosos para reunir os fragmentos da história deixados pela passagem do tempo. A sua vida profissional esteve ancorada na função de notário na Ribeira Grande, cargo de relevo no quadro administrativo das comunidades do arquipélago dos Açores. Como notário, a ele teria sido confiada a tarefa de registrar transações jurídicas, contratos e outros documentos oficiais, uma responsabilidade que sublinhava sua posição nos assuntos locais. Vários documentos avulsos assinados por ele como notário estão no acervo da Misericórdia da Vila da Ribeira Grande. No entanto, as vicissitudes do destino intervieram na vida de Vicente, lançando sombras sobre a clareza de seu legado. Um acontecimento catastrófico, um incêndio que consumiu sua casa e seu cartório, destruiu todos os registros escritos de sua gestão como notário, deixando apenas cinzas e incertezas. Esse trágico incidente sublinha a fragilidade da documentação histórica e os desafios inerentes à reconstrução do passado. Não sabemos se, como cristãos novos, os Bicudo viviam em conflitos de fé. Para espíritos mais sensíveis, isso podia significar um verdadeiro suplício em uma prisão mental e intelectual, ao levar uma vida falsa de princípios religiosos nos quais podiam não acreditar. Com o avanço da idade, Vicente Yanes Bicudo enfrentou a marcha implacável do tempo, sucumbindo aos estragos da senilidade. Os seus últimos dias foram passados numa propriedade que pertencia a Catalina Pires Bicudo, o que trazia a marca de seus laços familiares, ligação que deixa em aberta a possibilidade para a suposta relação filial entre eles. Em seus últimos anos, viveu em profundo estado de alienação mental, razão pela qual não fez testamento. Não sabemos o que pode ter levado Vicente ao estado de demência e o que causou o incêndio em sua casa e cartório, onde todos os papéis foram destruídos. Mas me lembro de ter assistido a um programa na TV portuguesa, no qual o historiador afirmava que era possível que o incêndio tenha sido provocado pelo próprio Vicente como forma de salvar pessoas, eliminando provas de judaicidade. Quando vi o programa, eu não sabia quem era Vicente Yanes Bicudo, muito menos que ele era meu ancestral. Talvez por isso eu não tenha notado o nome do historiador e do programa de TV. Cito esse fato como curiosidade, já que não há provas quanto a isso. A vida de Vicente serve de microcosmo das forças históricas mais amplas que moldaram o destino dos cristãos novos em Portugal durante o século XVI. Sua história ilumina as lutas e os triunfos de indivíduos que navegam nas águas traiçoeiras da intolerância religiosa, das exigências burocráticas e da adversidade pessoal. Embora o seu nome possa estar obscurecido pelas brumas do tempo, Vicente Yanes Bicudo continua a ser uma comovente lembrança do drama humano que se desenrola na intersecção da história e da memória. Sua existência está registrada por Gaspar Frutuoso e por Rodrigo Rodrigues em suas obras. No livro Saudades da Terra, o padre Gaspar Frutuoso, que foi contemporâneo de Vicente Yanes Bicudo, relata que este, vindo do reino em 1553, encontrou a 50 léguas longe de São Miguel um grande banco de pedras pobres. Contou também que em 1544 arderam-lhe a casa em que morava e o seu cartório, como consta de várias demandas. Fato que já mencionamos antes. Nas genealogias de São Miguel e Santa Maria, Rodrigo Rodrigues fala sobre o casal Vicente Yanes Bicudo Messia Nunes e seus filhos. Ele diz o seguinte: Messia Nunes, que foi madrinha de um casamento na matriz da Ribeira Grande a 13 de outubro de 1566 e casou com Vicente Yanes Bicudo, escrivão na vila da Ribeira Grande e capitão de uma companhia,
e morreu na freguesia matriz da mesma vila a 27 de agosto de 1582, estando alienado havia já bastante tempo. Segundo Rodrigues, eles tiveram os seguintes filhos: Matias Bicudo, sobre ele falaremos mais adiante. Francisco Bicudo, que parece ter morrido solteiro. Nuno Bicudo, moço fidalgo da casa de El Rei e escrivão na Ribeira Grande, cargo a que sucedeu a seu pai. Morreu a 16 de junho de 1612 e casou na matriz de Ponta Delgada, a 24 de janeiro de 1593, com Margarida Mendes Pereira. A fidalguia dos Bicudo, mencionada aqui por Garcia Rodrigues, pode ser comprovada por esse brasão da família Bicudo em Ponta Delgada, da primeira metade do século XVII. Aqui faço um parêntese. Sobre a nobreza da família, um verbete sobre ela diz o seguinte: família nobre da cidade do Porto, existente também nas ilhas, onde se ligou aos Medeiros. Esta família é indicada como originária de Portugal e certamente no desenvolvimento dos fatos históricos a cepa originária deu origem a diversos ramos que floresceram em várias regiões históricas. Sinal de nobreza deste apelido é o brasão aqui apresentado, que confirma através de seus símbolos, numa leitura histórico-heráldica, a certeza de um valor histórico nobiliário. Uma das famílias portuguesas usa as seguintes armas: de verde com uma faixa de prata e de azul, sustendo 3 bicudos de prata e acompanhada em ponta de um carneiro do mesmo, armado de ouro. Voltemos então aos outros filhos de Vicente Enes Bicudo e Nessa Nunes. Isabel Bicudo, que casou na matriz da Ribeira Grande a 8 de novembro de 1570 com o capitão Pedro Álvares Cabral. Aqui é importante dizer que não é o Pedro Álvares Cabral que chegou ao Brasil em 1522. Jerônima Nunes, que morreu a 11 de fevereiro de 1568 na freguesia matriz da Ribeira Grande, com testamento, sendo testamenteiro seu pai Vicente Enes Bicudo. Casou com Pedro Afonso Caleira. Manuel Bicudo, que morreu solteiro na freguesia matriz da Ribeira Grande. Guiomar Nunes, que morreu de pouca idade. Beatriz da Conceição, batizada na matriz da Ribeira Grande a 26 de outubro de 1546 e morreu moça. Antônio Bicudo Carneiro, que foi para o Brasil para a capitania de São Paulo por volta de 1585. Casou com Isabel Rodrigues de São Paulo. Vicente Bicudo, que foi para o Brasil para a capitania de São Paulo com seu irmão Antônio por alturas de 1585. Casou com Ana Luiz Grou. Sobre Matias Bicudo, Rodrigo Rodrigues não forneceu nenhuma informação além do nome e do fato de que era filho de Vicente e Nessa. Mas ele aparece em várias publicações junto com seu tio Isaac Bicudo como espião a serviço do reino português. Aqui é importante fazer um parêntese. Na grande maioria, as pessoas pensam que para a obtenção da cidadania portuguesa, o ancestral judeu tenha sido obrigatoriamente processado e condenado. Isso não é verdade. O que importa é a prova de que eram judeus ou cristãos novos e que tenham deixado Portugal motivados pela perseguição vinda do Tribunal do Santo Ofício, que os colocava o tempo todo em perigo. No caso dos Bicudo, as provas de judaicidade da família estão nos documentos e publicações sobre Matias que veremos a seguir. De acordo com o artigo do historiador português José Alberto Rodrigues da Silva Tavim, publicado nos Anais da História de Aleimar, fica evidente que os judeus Matias Bicudo e seu tio Isaac Bicudo estavam a serviço do embaixador de Roma, citando que Matias Bicudo e Isaac Bicudo serviram de informantes atuando no Egito e na Síria. Sobre isso ele diz o seguinte: outra das suas missões esteve relacionada com os judeus Bicudo, recrutados como informadores por Lourenço Pires de Távora,
enquanto embaixador em Roma a partir de 1559. Isaac atuava em Alepo e o sobrinho Matias no Cairo. São inúmeras as publicações que falam de Matias Bicudo e Isaac Bicudo como espiões e judeus, como o Dicionário do Judaísmo Português de Lúcia Liba Muxnick e o livro Spies in the Indian Ocean World de M.N. Pearson. No momento em que o Tribunal do Santo Ofício aumentava as investigações e recebia muitas denúncias contra os cristãos novos, essas provas irrefutáveis da judaicidade da família Bicudo podem explicar o fato de os filhos homens de Vicente Anis Bicudo, com exceção dos 2 que morreram jovens e de Nuno Bicudo, que sucedeu aos negócios do pai e ficou na vila da Ribeira Grande, os outros deixaram Portugal. Matias Bicudo circulou por Marrocos, Egito, Síria e Turquia. Vicente Bicudo e Antônio Bicudo Carneiro foram para São Paulo, no Brasil. Antônio Bicudo Carneiro nasceu em 1545 em Ponta Delgada e foi para o Brasil junto com seu irmão Vicente Bicudo. Sobre ele existem algumas dúvidas. Ele aparece na genealogia paulistana com o nome de Antônio Bicudo Carneiro, mas muitas pessoas questionam o Carneiro no seu nome. Outros dizem que ele voltou para os Açores, onde teria se casado de novo. O mais provável é que o tenham confundido com parentes homônimos que viveram em São Miguel. Mas a verdade é que em todos os documentos oficiais, incluindo o testamento de seu filho Antônio, ele aparece apenas como Antônio Bicudo. E para não confundir pai e filho, vamos continuar a chamar o pai de Antônio Bicudo Carneiro. Sobre ele, Américo de Moura, no artigo Os Povoadores do Campo de Piratininga, publicado na revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, diz que ele foi casado mais de uma vez. Sua primeira mulher, creio que fosse natural de Santos, filha de Antão Nunes e Maria Siqueira. Do primeiro casamento, ele seria pai de Domingos Nunes Bicudo e Messia Nunes Bicudo, também chamada Messia Bicudo de Mendonça. Luiz Gonzaga da Silva Leme, na sua genealogia paulistana, conta que ele foi casado com Isabel Rodrigues, natural de São Paulo, segundo se vê no testamento de seu filho Antônio Bicudo em 1650, em que declara sua filiação. Em São Paulo, ele foi da governança da terra, ouvidor da comarca e capitania pelos anos de 1585. Foi quem mandou levantar pelourinho na vila de São Paulo no dito ano de 1585. Como se vê do requerimento feito aos oficiais da Câmara de São Paulo, pedindo em 1598 chãos para fazer casa, ele menciona 6 filhos: Antônio Bicudo, Domingos Nunes Bicudo, Maria Bicudo, Marta de Mendonça, Jerônima de Mendonça e Guiomar Bicudo. Antônio Bicudo nasceu por volta de 1585 em São Paulo, Brasil, e foi casado com Maria de Brito. Segundo Silva Leme, Antônio Bicudo foi sucessor de seu pai na fazenda de Carapicuíba. Fez entradas no sertão, onde conquistou muitos índios gentios, que depois de instruídos nos dogmas do catolicismo, lhe prestaram serviços no caráter de administrados, na cultura de sua fazenda e na exploração das faisqueiras de ouro da Serra do Jaraguá e Ribeirão de Santa Fé. Silva Leme diz também que os Bicudo foram pessoas de qualificada nobreza pelos seus antepassados deste apelido na ilha de São Miguel, como se lê nos nobiliários das famílias nobres e ilustres das Ilhas dos Açores. Segundo seu verbete no Dicionário dos Bandeirantes, Antônio Bicudo era paulista, filho de Antônio Bicudo Carneiro e de sua mulher Isabel Rodrigues. Residiu na sua fazenda de Carapicuíba e foi casado com Maria de Brito. Pedro Tax escreve que fez ele muitas entradas no sertão, adquirindo muito gentio de várias tribos, sendo certo que esteve no Guairá em 1628. Trabalhou na mineração de ouro de Jaraguá, nas minas denominadas Santa Fé, com o caráter de administrador delas.
Faleceu em Santana do Parnaíba a 4 de dezembro de 1650. Em seu livro Nobiliárquia Paulistana Histórica e Genealógica, o escritor Pedro Tax de Almeida Paes Leme escreve sobre Antônio Bicudo, sua mulher Maria de Brito e os filhos do casal. Ele diz: Antônio Bicudo fez o seu estabelecimento na mesma fazenda de Carapicuíba que fora de seus pais. Foi casado com Maria de Brito, filha de Diogo Pires e de sua mulher Isabel de Brito, e teve 13 filhos. Margarida Bicudo de Brito, Isabel Bicudo de Brito, Maria Bicudo de Brito, João Bicudo de Brito, Antônio Bicudo de Brito, Francisco Bicudo, Domingos Bicudo de Brito, Mariana Bicudo, Jerônima de Mendonça Furtado, Fernando Bicudo de Brito, Margarida de Brito, Manuel Pires de Brito e Francisco de Brito. São descendentes de Antônio Bicudo Carneiro, pela linhagem do seu filho Antônio Bicudo, a pintora modernista Tarsila do Amaral, o presidente Prudente de Moraes, o presidente Juscelino Kubitschek, o escritor Monteiro Lobato, o médico sanitarista Carlos Chagas, o ator Gregório do Vivier, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o humorista Agildo Ribeiro, o magnata Andréa Matarazzo, que foi marido da cantora Maísa, o diretor de TV Jaime Monjardim, os atores Jaime Matarazzo e André Matarazzo e a cantora Nana Caymmi. Domingo Nunes Bicudo, filho de Antônio Bicudo Carneiro, foi casado com Paula Gonçalves, filha de Manuel Rodrigues. Faleceu em 1637 e teve Maria de Mendonça, Vicente Bicudo, Sebastião Bicudo, Gaspar, Isabel e Jerônima. Maria Bicudo, filha de Antônio Bicudo Carneiro, foi casada com o capitão Manuel Pires, com quem teve Estevão Rodrigues, Gonçalo Pires Bicudo, capitão Nuno Bicudo de Mendonça, Salvador Bicudo de Mendonça, Isabel Bicudo de Mendonça, Ana Bicudo de Mendonça, Margarida Bicudo, Beatriz Furtado de Mendonça e Maria Bicudo. Pela linhagem de Maria Bicudo, descendem de Antônio Bicudo Carneiro, o presidente Campos Salles, o compositor Tom Jobim, a rainha Sílvia da Suécia, a sinhá Olímpia de Ouro Preto, o ator Tarcísio Meira, a tenista Maria Esther Bueno, a escritora Lígia Fagundes Telles, o apresentador Fausto Silva e o cirurgião plástico Ivo Pitangui. Marta de Mendonça, filha de Antônio Bicudo Carneiro, foi casada com Domingos Gonçalves da Maia, viúvo pela primeira vez de Isabel de Góes e pela segunda vez viúvo de Messer Rodrigues. Tiveram Isabel Bicudo de Mendonça, Jerônima de Mendonça, Antônio Gonçalves de Mendonça, Vicente Bicudo, Manuel Gonçalves, Maria Bicudo e Sebastião Gonçalves de Barro. Jerônima de Mendonça, filha de Antônio Bicudo Carneiro, foi casada com Mateus Neto, filho de Álvaro Neto, natural de São Martinho, termo da vila de Viana do Minho, e de Mércia da Penha, natural de Santos. Teve Padre Álvaro Neto Bicudo, Antônio Bicudo Furtado, Luzia de Mendonça, Sebastião Bicudo e Maria de Mendonça Bicudo. Descendem de Antônio Bicudo Carneiro, pela linhagem de Jerônima de Mendonça, o poeta Mário de Andrade, o presidente Getúlio Vargas e a atriz Maitê Proença. Guiomar Bicudo, filha de Antônio Bicudo Carneiro, foi casada com Antônio Luiz Grou, filho de Domingos Luiz Grou, e da Índia Guaçu, filha do cacique da aldeia de Carapicuíba. Teve Catarina Bicudo, Jerônima de Mendonça, Sebastiana Bicudo, Miguel Nunes Bicudo, Luzia Bicudo e Isabel Bicudo.
é descendente de Antônio Bicudo Carneiro pela linhagem de Guiomar Bicudo, o poeta Carlos Drummond de Andrade. Messia Nunes Bicudo, que segundo Américo Mourão era filha de Antônio Bicudo Carneiro, fruto de seu primeiro casamento. Ela casou com Manuel de Siqueira em 1647 e faleceu em 1614, deixando 8 filhos. Sebastião Bicudo de Siqueira, Antônio de Siqueira Caldeira, Manuel de Siqueira, Francisco Bicudo de Siqueira, Vicente, João de Siqueira, Salvador Bicudo e Custódio Bicudo. Pela linhagem de Messia Nunes Bicudo, descendem de Antônio Bicudo Carneiro, o presidente Campos Salles, também descendente pela linhagem de Maria Bicudo, o compositor Chico Buarque, o escritor Érico Veríssimo, a atriz Sônia Braga, o compositor Cartola e a atriz Maitê Proença, que também descende pela linhagem de Jerônima de Mendonça. Vicente Bicudo, filho de Vicente Anes Bicudo, nasceu por volta de 1550 na vila da Ribeira Grande, São Miguel, Açores. Foi para o Brasil com seu irmão Antônio Bicudo Carneiro, onde se casou com Ana Luiz Grou. Sobre Vicente, escreveu Pedro Taques que ele veio da ilha de São Miguel junto com seu irmão Antônio Bicudo Carneiro e que juntos os dois requereram em 1610 à Câmara de São Paulo, pedindo 300 braças de terra em quadra partindo pelo rio Carapicuíba. E neste requerimento declararam que havia muitos anos que habitavam esta terra, onde sempre ajudaram com suas pessoas e armas ao bem público, achando-se nas guerras que contra os portugueses moviam os bárbaros gentios que infestavam a terra, e que eram casados e tinham filhos. Segundo artigo publicado na revista da Asbrap, número 8, foi Vicente Bicudo vereador em São Paulo em 1612 e faleceu por volta de 1615, numa bandeira dirigida aos sertões de Santa Catarina. Estando viúva de Vicente, Ana Luiz Grou casou com Jerônimo de Brito, com quem não teve filhos. Ela lavrou o testamento em 1644 na vila de Santana do Parnaíba, no qual informa que ela e Vicente Bicudo tiveram 6 filhos: Antônio Bicudo, Francisco Bicudo Furtado, Vicente Anes Bicudo, Domingos Nunes Bicudo, Messia Bicudo e Maria Bicudo. Como este vídeo já está um pouco longo, vamos encerrar por aqui essa primeira parte. Na sua continuação, vamos mostrar quem são as famílias descendentes dos Bicudo nos dias de hoje e em quais cidades elas se encontram. Se você é um descendente dessa família, nos conte nos comentários um pouco sobre a sua ligação aos Bicudo. E se gostou do conteúdo, compartilhe o vídeo com seus familiares e amigos. Para ser notificado sobre os próximos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.